Olá, fiel, é hoje um jogo decisivo, um jogo importantíssimo do Corinthians. O Corinthians precisa muito vencer esse jogo, precisa muito da vitória. Então nós vamos falar agora do pré-jogo dessa partida importantíssima, provável escalação do time corintiano. Fica até o final do vídeo, então, para a gente debater um pouquinho sobre essa partida entre Corinthians e Fluminense. Bora pro vídeo. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, então hoje marque na sua agenda aí às 21 horas, horário de Brasília, Corinthians e Fluminense diretamente do Maracanã. O Corinthians então vai enfrentar a equipe do Fluminense, né, precisando muito da vitória, né, um jogo muito decisivo tanto para o Corinthians quanto também para o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense tem um ponto a menos que o Corinthians, né, está em 18º lugar na tabela, um ponto atrás do Corinthians, né, tem a vantagem de jogar em casa, jogar no Maracanã, mas não importa isso, não interessa, não. O Corinthians tem que ir para cima, tem que vencer esse jogo para poder se afastar. Se o Corinthians vencer esse jogo, fiel, o Corinthians chega a 24 pontos na tabela e passa, né, alguns adversários, como por exemplo o Vitória. Tem que torcer para o Vitória dar uma tropeçada e também torcer aí para que outras equipes lá em cima tropecem, né, nessa rodada, para que ele então escale um pouquinho mais e saia da zona do rebaixamento. Principalmente o Vitória da Bahia, o Corinthians aí vencendo esse jogo e torcendo para o Vitória empatar ou perder ali, o Corinthians já passa o Vitória e já sai da zona do rebaixamento, o que é pouco ainda, né, para esse time corintiano, para essa equipe, né? O Corinthians era para estar brigando lá em cima pelo elenco que tem, pela folha salarial, né, que tem a equipe do Corinthians, né? É uma vergonha o Corinthians estar nessa posição, na minha opinião, né? Não era para estar nessa posição pelo tamanho e a grandeza que é a equipe do Corinthians, mas a gente tem que agora torcer para que cada jogo do Campeonato Brasileiro o Corinthians venha conseguir pontos, conseguir jogos e conseguir vitórias, né? O Corinthians precisa muito vencer nesse segundo turno, para poder escapar da zona de rebaixamento e de repente, por que não, desejar algo um pouquinho maior aí nesse campeonato, nessa tabela do Campeonato Brasileiro de 2024. Acho muito difícil o Corinthians conseguir algo maior, como por exemplo uma Libertadores, de repente até uma Sul-Americana pode até conseguir, mas não acredito que mais do que isso, né? Pelo tempo já estamos já vamos para a 23ª rodada, né? E passa muito rápido aí o campeonato, né? Então o Corinthians joga hoje, fiel, a provável escalação do time corintiano para esse jogo. O Corinthians que vai enfrentar a equipe do Fluminense, né? O Corinthians deve manter, né, essa tática do Ramon Dias, aí deve manter uma tática com 3 zagueiros, né? A provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Fluminense é que tenha 3 zagueiros. O Ramon Dias deve manter 3 zagueiros sim contra o Fluminense, né? É uma tática dele jogando fora de casa. Geralmente quando joga fora de casa o Ramon Dias procura fazer essa tática, né? De colocar 3 zagueiros. No jogo contra o Red Bull Bragantino a gente viu, né? O Corinthians jogou com 3 zagueiros, que foi o Gustavo Henrique, o Kaká e o Félix Torres. E nesse jogo não será diferente também, só que nesse jogo nós teremos o retorno bem provável, né, do André Ramalho, logicamente. O André Ramalho é considerado pelo Ramon Dias, pela equipe do Corinthians, o titular dessa equipe, né, e justo ser o titular, porque tem jogado bem o André Ramalho, né, e se você não viu o que ele disse, né, ele falou a respeito desse jogo também, né, ele está bem confiante aí, né, até falou que o time vai entrar com raça e tudo, né, para poder vencer, e precisa vencer esse jogo contra a equipe do Fluminense, né? Então o Corinthians e o Fluminense brigando aí para sair da degola, né? Zona da degola
Provável escalação do Corinthians, então. Vamos lá para a provável escalação do Corinthians. No gol é o Hugo Souza, bem provável que ele não seja substituído, bem provável que ele comece jogando, ele é o titular absoluto dessa equipe, o Hugo Souza, né, que tem jogado muito bem na equipe corintiana, né? Muitos elogios aí para o Hugo Souza, né, fiel? Lateral direito, bem provável que entre o Mateuzinho, né? Alguns estão falando que de repente ele vai entrar com o Fagner, algumas notícias aí circularam que de repente o Fagner possa ser o titular, mas ele esboçou ali no treinamento, segundo fontes ali, né? No treinamento ele colocou o Mateuzinho como titular, na lateral esquerda ele colocou o Matheus Bidu. Olha só, o Matheus Bidu que jogou bem contra o Red Bull Bragantino, tendo uma oportunidade aí de começar jogando esse jogo. Não está logicamente confirmado, né? Mas existe, não está logicamente confirmado, né? Mas existe sim a chance, grande chance do Matheus Bidu e o Mateuzinho começarem na ala do Corinthians. Ala direita, Mateuzinho, ala esquerda, o Matheus Bidu. Na zaga, provável escalação na zaga, Kaká, Félix Torres, cada um jogando para um lado do campo, e o André Ramalho jogando como líbero, né? Como se fosse um primeiro volante, né? Por que o André Ramalho vai ser colocado aí nessa posição? Porque alguns jogos aí ele jogou muito bem e foi muito elogiado pelo Ramon Dias. E no treinamento, segundo fontes aí falaram que realmente o André Ramalho jogou como líbero, como se fosse um primeiro volante ali no time do Corinthians. Aí o segundo volante, vamos dizer assim, né? Jogando do primeiro volante a segundo volante, o Rian. Então o Rian, porque o Ranieri está machucado, né? O Ranieri acabou se machucando, então não vai jogar esse jogo. Então o Rian é certo que estará como titular nessa equipe, a provável escalação com o Rian. E o Charles, alguns falaram que ele estava machucado, mas parece que não, né? O atleta está 100%, foi treinado também como segundo volante ali, ou terceiro, de segundo para terceiro volante, o Charles. E aí temos Rodrigo Garro, que é titular absoluto dessa equipe, né? Com Ramon Dias na armação, e na frente Pedro Raul, que jogou bem contra o Red Bull Bragantino, tendo uma chance de repente começar novamente como titular, e o Thales Magno, o grande jogador aí que veio no Corinthians em 2 jogos, já marcou 2 gols, o Thales Magno, realmente aí 100% de aproveitamento no ataque, o Thales Magno, né? Em 2 jogos, 2 gols, e o mais hilário, né? O cara fez 2 gols antes de ser apresentado oficialmente, que ontem, né, no caso, para hoje é sábado, no caso, né, na quarta-feira ali, né, foi na quarta-feira, exatamente, foi na quarta ou na quinta que ele foi apresentado, fiel? Quarta ou quinta ele foi apresentado ali, ele se emocionou na coletiva e tudo mais. Aqui no nosso canal nós temos essa coletiva completa, se você não assistiu, clique, volta um pouquinho os vídeos aí que você já vai ver o que o Thales Magno falou sobre o Corinthians, sobre vestir a camisa do Corinthians, né? E marcou 2 gols em 2 jogos, então está sendo um jogador bastante importante. Não treinou com o Giovani como titular, né? Ele não treinou com o Giovani, então aquela tática de colocar 2 ponta e 1 9, parece que vai entrar ali com 3-4-2, né? O time, o Ramon Dias, né? Liberando a ala esquerda e a ala direita, né? E fazendo com que o Kaká e o Félix Torres tragam mais proteção ali para o Matheus Bidu e para o Mateuzinho, né? Vamos ver se vai ser essa escalação, mas todo mundo está apostando aí, né, jornalistas, portais, apostando que será sim essa escalação do time corintiano contra a equipe do Fluminense. Voltando, repetindo então, Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, aí o André Ramalho como se fosse ali um volante, né, no caso, e aí o Kaká completando com o Félix Torres, e aí temos o Rian, o Charles, e temos o nosso querido Rodrigo Garro na armação, e na frente Pedro Raul e o nosso querido Thales Magno. Essa é a provável escalação do time corintiano que enfrenta o Fluminense, e cara, é jogo que tem que vencer. Não pode empatar e nem perder, não pode de maneira nenhuma perder pontos. É complicado vencer o Fluminense fora de casa, não é fácil de jogar com o Fluminense no Maracanã, mas o Corinthians tem que entrar
com sangue nos olhos, né? Como no outro vídeo que a gente postou sobre o André Ramalho falando sobre a partida, é sangue nos olhos mesmo entre Corinthians e Fluminense, tanto para o Corinthians quanto para o Fluminense. É uma final de um campeonato mesmo ali, né? Valendo realmente pontos importantíssimos, tanto para o Fluminense, tanto para o Corinthians também, nesse jogo, né? Bem provavelmente que o Renato Augusto, ex-jogador do Corinthians, venha para o jogo, né? Porque parece que o Ganso se machucou, né? Estavam aí as notícias dizendo que o Ganso parece que se machucou. E é o duelo do desesperado mesmo, cara. O Fluminense perde outro jogador titular para o confronto contra o Corinthians, né? O Fluminense, então, aí não contará aí. A bruxa tá solta lá no Fluminense, né, galera? O Fluminense perde outro jogador titular para o confronto contra o Corinthians, né? Mais um jogador aí do Martinelli, né? Sofreu uma no tornozelo direito, então não terá o Martinelli no Fluminense. Mais um jogador então que se machuca na equipe do Fluminense, então vai estar bem desfalcado o Fluminense. Dá para o Corinthians ganhar sim, não vai ser realmente aí um bicho de 7 cabeças para a equipe do Corinthians, né? Jogo decisivo entre Corinthians e Fluminense, então não perca, bota na sua agenda às 9 da noite. O jogo vai passar na Premier, né? A gente sabe que é a Premier que tem os direitos aí de transmissões, vai passar na Premier, né? E vamos que vamos, fiel, vamos torcer aí para que o Corinthians vença essa partida, consiga esses 3 pontos importantíssimos, né? E escale na tabela, na classificação, e consiga aí pontos importantíssimos para a gente para que a equipe venha até pensar em coisas melhores futuramente, por que não? Teremos jogos difíceis, os próximos jogos do Corinthians são jogos muito difíceis, né? Além do Fluminense agora no Maracanã, depois tem o Flamengo, tem Botafogo, então times que estão Fortaleza, né? Times que estão lá em cima da tabela que o Corinthians vai jogar, então são jogos muito decisivos e muito mais importantes que qualquer outro jogo aí pro Corinthians, né? Obrigado a todos que nos assistiu até aqui. Deixe no comentário o que você achou dessa provável escalação do Corinthians. Comente aqui, dá um joinha para nos apoiar. Toda vez que você dá um joinha, você vai estar apoiando o nosso canal. Compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fiel. E vamos que vamos, vai Corinthians, vamos torcer para o Corinthians vencer hoje. Vai, Timão!